Olá, sejam todos bem-vindos ao Parasitocast, o podcast oficial do Laboratório de Parasitologia Humana aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou Emily Coelho e nos encontraremos muito por aqui. Hoje nós vamos falar sobre duas doenças muito importantes na medicina veterinária e que preocupam muitos tutores, que é a erliquiose e a babesiose, conhecidas popularmente como a doença transmitida pelo carrapato. Mas será que elas são a mesma doença? Será que os sintomas são iguais? E será que para prevenir essa doença, são as mesmas medidas profiláticas? Então, para batermos esse papo sobre essas duas doenças, temos a honra de receber o professor Francisco Borges. Ele é graduado em Medicina Veterinária aqui pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele possui mestrado em Ciência Animal, que antes era o mestrado em Medicina Veterinária aqui da UEMA. Também possui doutorado em Medicina Veterinária, em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses, e o pós-doutorado na mesma área, porém com foco em febre maculosa. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, sinta-se à vontade. Emily, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande vir falar para vocês aqui do canal do podcast Parasitocast e estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada, professor. Então, para a gente dar início ao nosso papo, vamos conhecer essas doenças e gostaríamos de saber o que são a erliquiose e a babesiose. A erliquiose e a babesiose são duas doenças infecciosas, né? Ambas sendo transmitidas aí pelo mesmo vetor, que é o carrapato do cão, nós chamamos do complexo ripicéfalo sanguíneo, e a gente tem um pouquinho a falar sobre essas duas doenças que é bem comum aqui na nossa região. Então, os agentes causadores dessas doenças é o carrapato. Os agentes causadores que vão causar esta doença são dois agentes, uma bactéria, né, a Ehrlichia canis, né, que é transmitida também pelo carrapato, assim como um protozoário que se chama Babesia canis vogeli, e a gente tem outras babésias também que acometem outros animais, mas hoje nós vamos ficar falando mesmo só da babésia que é transmitida pelo carrapato do cão e que causa a babesiose canina. Ah, muito bem. Então, qual é a principal diferença entre a erliquiose e a babesiose? Como tenho falado, a principal diferença está nos agentes, né, que causam esta doença, né, sendo o agente causador da erliquiose a Ehrlichia canis, que é uma bactéria, né, que pertence à família Anaplasmatácea e que está dentro do gênero Ehrlichia. Mas aqui para os cães, para a nossa região, o que é mais comum é a Ehrlichia canis. Em relação à babesiose, é a Babesia canis, que é um protozoário dentro do filo dos apicomplexos e que a gente vai falar um pouquinho, e a principal diferença entre eles é que a Ehrlichia canis, ela tem predileção por tem predileção por sistema imune, né? Enquanto que a Babesia, ela tem predileção pelos glóbulos vermelhos, que nós chamamos de hemácia. Ah, entendi. Então, elas são associadas uma à outra só por causa do carrapato em si. Isso, como os dois agentes são transmitidos pelo carrapato, as pessoas têm o costume de dizer que são as mesmas doenças, né? A doença do carrapato, que a gente escuta muito por aí, mas na verdade são doenças diferentes, com fisiopatologia diferente, com sintomatologias diferentes e, consequentemente, o diagnóstico, o tratamento vai ser completamente diferente, dependendo do agente que está causando ali a doença no animal. É muito importante entendermos essas diferenças, né, entre as duas doenças. Isso, e uma coisa que vale lembrar, que às vezes a gente pode encontrar os dois agentes no mesmo animal, né? A gente pode ter a babesiose e a erliquiose no mesmo animal, e isso pode agravar, né, o quadro clínico do animal. É.
E como ocorre a transmissão dessas doenças? Essa transmissão, né, desses agentes, ela ocorre a partir da picada do carrapato no animal, né? Tem que ser um carrapato infectado, né, pela Ehrlichia canis ou pela babésia, e quando ele faz esse reparto sanguíneo no animal, ali, através da saliva, ele está inoculando no animal esses dois agentes, né? Hum. Se o animal estiver infectado com a Ehrlichia canis, vai estar transmitindo ali através da picada, através da saliva. Se for babésia, ele vai estar transmitindo a babésia canis vogeli ou ambos, né? Certo. E todo carrapato transmite erliquiose e babesiose? No caso da doença que nós estamos falando, da babesiose canina, né, especificamente aqui no Brasil, nós temos somente uma espécie de carrapato, né, que é o Rhipicephalus sanguíneo sensulato, que recentemente esse carrapato mudou de nome, né? Agora a gente tem Rhipicephalus linnei, né? Ixi, Então, mas para o público em geral é mais conhecido como carrapato marrom do cão, né? Eu acho que vocês já devem ter visto um já. carrapatozinho marrom, principalmente ali na orelha, no entre os As quadris, patinhas, das né? patinhas, são os locais aí que Que eles mais acho que gostam de eles mais ficar. gostam. E, e como ocorre a transmissão, por exemplo, como o carrapato fica infectado com os agentes causadores da doença? Boa pergunta, né? Uma população de carrapatos não infectada, quando ele vai fazer o reparto sanguíneo em um animal, né, que está num período de parasitemia, Hum, no caso, ou a Ehrlichia canis ou a Babesia vageli está circulando ali no sangue, quando o carrapato faz esse reparto sanguíneo, ele está ingerindo, né, esses agentes. E aí, quando ele ingere, quando chega no intestino do carrapato, eles passam por outras fases. No caso da Babesia, que eu vou falar especificamente aqui para vocês, ele ingere esses merozoítos, aí vai entrar nas células intestinais, vão mudar para corpos arraiados, vão fazer fusão ali dentro do intestino do carrapato, fazer o zigoto e vai ter a fase de esporogonia. Logo depois, essa fase de esporogonia, esses esporozoítos vão para a glândula salivar e quando o carrapato for picar um outro animal, vai transmitir sim a babésia para esse animal. então existe ali um ciclo bem complexo, né? Para Isso, que. a gente tem um ciclo assexuado no animal e tem um ciclo sexuado no carrapato, né? Eles têm essa diferença. O que é importante a gente dizer entre esses dois agentes, que no carrapato, a Ehrlichia canis, não há a transmissão transovariana. O que é isso? É a passagem da Ehrlichia para os seus descendentes, né? Ou seja, Hum, quando a fêmea faz a postura desses ovos, não vai ter a Ehrlichia ali nos ovos. Então, os ovos vão eclodir e as larvas daquela geração todas não estarão infectadas. Para o animal, para o carrapato que está infectado por Ehrlichia canis, essa larva vai ter que se alimentar no animal infectado e aí sim passar para outra fase de ninfa e adulto, que são as fases que vão transmitir. O que é diferente da babésia. A babésia, né? O que que acontece? A fêmea já consegue transmitir para os seus descendentes. Então, quando os ovos eclodem, quando essas larvas eclodem, algumas, né, uma parcela, não são todas, já vão eclodir ali infectadas com a Ehrlichia, ou com com Barbésia. babesiose. Bom, uma informação importantíssima, questões de vestibular, questões de vestibular, e é muito bom a gente entender, né, como funciona o ciclo da vida em todas as áreas, né? Exato. E o interessante também é que para o carrapato transmitir esses agentes, eles têm que passar, no caso da Ehrlichia, por exemplo, tem que ter um período ali de fixação, pelo menos por mais de 8 horas, né? Hum. Porque é o tempo que ativa estas Ehrlichias ali no organismo do carrapato, para que essas Ehrlichias vão para a glândula salivar para
poder transmitir a Ehrlichia canis para o animal. Então, tem que ter um tempo mínimo ali de fixação de reparte sanguíneo ali no animal. É interessantíssimo, entendeu? Eu não sabia dessa informação. Ó, se você vê, a larva fica em torno de 3 dias, 4 dias fixada no Uhum. animal, a ninfa já vai de 5 a 6 dias, e um adulto, uma fêmea, pode ficar até 10, 12 dias fixada no animal, se alimentando ali, sugando sangue, para ter bastante energia para produzir ovos para os seus Hum. descendentes. Muito legal essa informação, professor. E coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, né? Nós que temos pets, né? Aí o ser pai de pet tá tão famoso, e às vezes a gente não Isso. entende tanto, né, desses assuntos um pouquinho mais complexos. Mas assim, quais são os sintomas mais comuns da erliquiose? O sintoma mais comum da erliquiose é muito. A erliquiose tem 3 fases, né? Essa Hum, doença tem uma fase aguda, né? Tem uma fase subclínica, que é uma fase onde nós não percebemos que o animal está ali com a gente, né? Está com a Ehrlichia canis. Você olha para o animal, ele está super bem. E tem uma outra fase, né? Que é a fase crônica, que é uma fase muito mais complicada para o animal de ter recuperação nessa fase. Os sinais são inespecíficos, né? Geralmente a gente observa febre, apatia, anorexia. A gente pode ver questão no caso da erliquiose, de secreção nasal, secreção ocular, algumas manchas pelo corpo. São esses sinais aí que já ligam um alerta para o clínico, para o veterinário pensar numa possível erliquiose. entendi. E a babesiose? Porque nós estamos falando de doenças, né, que são parecidas, Parecidas. mas são totalmente diferentes uma da outra, né? Então, são Isso. parecidas, mas são diferentes. Então, os Ah, sintomas. o que o que deixa, assim, parecido são esses sintomas iniciais, que também na Hum, babesiose a gente vai observar uma febre no animal, animal apático, anorético, né, indisposto. A gente pode observar ali no início uma leve anemia, né, o animal. É o que a gente observa na babesiose. A principal diferença aí que a gente pode observar entre as duas doenças é que na babesiose a gente olha um quadro de anemia muito mais hum, intenso. tem. Bom, então eu ia perguntar para o senhor se existe algum sinal clínico que ajuda a diferenciar uma doença a outra, mas eu posso entender que esse sinal clínico é a anemia, por exemplo? Pode ser um ponto muito importante para a babesiose canina, né? Porque Hum, quando a gente observa essa fisiopatologia da doença, o a babésia, ela tem predileção no caso da babesiose, tem predileção para os glóbulos vermelhos, né, então hum, ela vai se reproduzir ali nas hemácias. E ali quando se reproduz numa fase que nós chamamos de merogonia, né, produzindo os merozoítos, vão se multiplicar ali dentro das hemácias e acabam destruindo essas hemácias. E quando destrói, são liberados vários fatores aí desencadeantes de febre, por exemplo, hum, alguns pirógenos, vão destruir as hemácias, vão liberar alguns pigmentos, eh, vamos ter característica de icterícia. Então, é esse o sinal clínico aí que a gente vai estar observando em laboratorial na babesiose. Enquanto que na erliquiose canina, a Erliga tem predileção pelas células do sistema imune, né? Tem de predileção hum. mais pelos monócitos, tá? Então a gente vai ter aí também um sequestro de plaquetas. Quando a gente faz um exame laboratorial, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente observa aí uma plaquetopenia bem intensa. Agora, uma pergunta que surgiu agora aqui. Aqui a gente falou de cães, mas essas doenças também podem afetar os gatos? Boa pergunta. Os gatos, o primeiro contato para ter erliquiose ou babesiose, eles têm que ter contato com carrapato.
Hum, né. A gente dificilmente a gente vê esses animais com carrapato, que eles têm o hábito, né, de grooming, que nós chamamos é, de fazer a autolimpeza, né. Mas a babesiose, a gente tem algumas babeses específicas para os felídeos, né. A gente hum, pode falar de outras babeses, né, de entendi. outras espécies de babésia. E no caso da Ehrlichia, tem um trabalho, né, no Brasil, citando Ehrlichia em gatos, e esse trabalho foi realizado aqui em São Luís, né, pela professora Socorro, pela professora Braga, e lá esse genótipo não é 100% parecido com a Ehrlichia canis, que Hum, causa erliquiose canina, né. E pode estar diante de um novo genótipo, um outro genótipo aí de Ehrlichia, causando erliquiose felina. Mas isso ainda precisa ser investigado. estudar um pouquinho mais a fundo ali E uma biologia molecular, né, para entender ali o que aconteceu. Mas a ciência é sempre assim, a gente tá sempre descobrindo alguma coisa nova, né? o ponto interessante que eu gosto sempre de falar, as pessoas, pensam que carrapato é um só carrapato, e não É, é, né. Nós temos mais de 800 espécies de carrapatos no mundo, né, e cada animal vai ter o seu carrapato específico ali, né. Não é que ele tem o seu carrapato específico, é que ao longo da evolução, uma determinada espécie de carrapato foi evoluindo junto com o seu hospedeiro. Então foi se adaptando ao comportamento do hospedeiro. No caso da erliquiose canina e da babesiose canina, o ripicéfalo sanguíneo, sensolato, que é o carrapato marrom do cão, ele foi se adaptando ao longo do tempo, e esse carrapato hoje ele se dá muito bem nos centros urbanos, né. hum, Não é aquele carrapato: "Ah, meu cão foi para o mato e pegou o carrapato marrom do cachorro". Não, ele não está no mato, ele está na área urbana, hum. ele está dentro da casinha, ele está ali no quintal onde dorme. Esse carrapato se dá muito bem em frestas de parede, porta. A gente pode falar um pouquinho sobre esse carrapato lá quando a gente for falar de prevenção. Tá bom. Acho que vai ser muito interessante, né, que inclusive eu tenho 2 cachorros, né, Tá e aí ótimo. do na são 2 shih tzus, né, e eles são muito peludos. E a gente vai fazer carinho, né, neles, aí eu encontrei um carrapato neles, assim, do nada. Eu falei: "Meu Deus, onde que eu achei carrapato nesse cachorro?" Porque não sai nem de casa. Não sai nem de casa. É. Exato. Aí lá vai a gente comprar, um remédio fica no sangue do cachorro, sabe. É, isso até é caro, mas resolve. E diante do diagnóstico, né, então como o médico veterinário, faz o diagnóstico dessas doenças? O primeiro passo, né, é uma anamnese bem feita. Sim. O veterinário, quando o responsável leva o animal para o consultório, é o veterinário, pensar se o animal teve contato com carrapato, ou até mesmo ali na mesa, quando está fazendo a anamnese, ver se encontra um carrapato, e isso já é sugestivo, já liga um alerta de pensar na erliquiose canina ou na babesiose canina, né, porque é o principal vetor desses 2 agentes, né, que Sim. causam essas doenças. E uma anamnese bem feita, aí sim já é um gatilho de você estar, fazendo seu raciocínio clínico dentro destas 2 doenças, principalmente quando você está numa região como a nossa, onde a população deste carrapato é muito bem, se desenvolve muito bem, né. É Então, verdade. apesar de ser um carrapato exótico, não é um carrapato da nossa fauna, esse É. carrapato veio lá da África, né, mais precisamente ali no século XVIII, 1700, se adaptou muito bem aqui às nossas condições. Hoje todos os estados brasileiros têm a presença desse carrapato, o Rhipicephalus, ou carrapato marrom do cão, e isso já liga um alerta para o veterinário. E quais são os outros sinais? É ali ele observar que o animal está com febre, está com uma leve anemia, está apático, está indisposto. Então, isso ele já pode ligar um alerta aí, sim, e pensar tanto na erliquiose quanto na babesiose. É, mas não dá para diagnosticar apenas com sintomas, né, então é feito algum exame laboratorial? Sim, Hã.
Com certeza. Não dá para fechar um diagnóstico, né? Apesar de a gente saber que a clínica é soberana, né? Sim, Mas o correto, não que seja o correto, mas se você suspeita de uma heliquiose canina ou de uma babesiose canina ali durante a consulta, é você já solicitar exames complementares para você fechar o seu diagnóstico, né? E que exames seriam esses? Você pode solicitar ali um hemograma. Isso é muito importante, porque aí você já vai ver os valores, né, ali no hemograma, se está dentro da normalidade, se no plaquetas, né, se o hematócrito. Então, são sinais ali dos exames que você vai observar aliado à sua clínica, ver fechar o diagnóstico. Então, pode solicitar um hemograma, pode solicitar uma reação em cadeia pela polimerase, que hoje se faz bastante, né, que é uma sim. PCR. É muito sensível, é muito específico este exame, e você sim pode estar ali fechando o seu diagnóstico, tanto para babesiose quanto para erliquiose canina, Então, é um diagnóstico feito à base dos sintomas e aliado ao ao laboratório, né, laboratório. para ter certeza. Isso. Diante disso, vamos falar sobre o tratamento, né, dessas doenças, porque entender como elas acontecem, mas também entender como será o tratamento, né, também é importante. Então, a erliquiose e a babesiose, elas têm cura? Sim, elas têm cor assim. Lembrando que a Ehrlichia canis é uma bactéria, Hum, consequentemente, a gente vai pensar num antibiótico. Esse antibiótico de escolha é a doxiciclina, é um antibiótico muito bom, ele age bem, né? É um bacteriostático, né? E o grande e interessante, aí eu olho bem para a câmera, é que o responsável, o tutor, ele não pode abdicar do protocolo. É um tratamento longo que dura em torno aí de 28, 30 dias, vai depender aí do animal. Além da oxiciclina, ter esse tratamento longo, quando a gente administra, quando o animal está na fase aguda e você administra a doxiciclina, com 2, 3 dias você vai ver o seu animalzinho já correndo, pulando, e opa, já está bom, não vou dar mais. Aí é que está o grande erro. Porque se não continuar o tratamento, não fazer o tratamento adequado, a Ehrlichia canis pode sim ficar incubada no organismo do animal e depois passar por uma fase crônica, que é uma fase muito difícil para o animal. hum, Aí a taxa de mortalidade é muito alta, porque quando ela volta com muito mais agressividade no animal. Então, o tratamento de escolha aí, o medicamento é a doxiciclina, mas é um tratamento longo e o responsável tem que ter ciência que tem que ir até o fim, né? São 25, 28 dias e dependendo da fase que o animal está, na fase aguda ou na fase crônica, tem um tratamento de suporte terapêutico, né? Às vezes esse animal pode precisar de uma transfusão, hum. né? Pode precisar de um outro medicamento ali para combater outras desequilíbrio homeostático que o animal possa vir apresentar. No caso da babesiose canina, que já é um outro agente completamente diferente da Ehrlichia canis, aí a gente já vê que é um protozoário, né? Então, Sim. tem dois medicamentos aí no mercado, mas o imidocab, ele é um medicamento que age bem, né? Você pode ser administrado 2 vezes no intervalo de 14 dias, 15 dias, aí vai depender do veterinário. É um medicamento também que age muito bem aí nos babesídeos, mas lembrando também que às vezes, dependendo de como esse animal chega para o veterinário, ele pode precisar de transfusão sanguínea, pode precisar de Também. soro, pode precisar eh, de outro suporte terapêutico para manter ali a homeostase do animal para que a gente não possa perder. É um tratamento complexo, né, É bem das 2 complexo. doenças, né. Bom,
melhor do que saber como tratar é como se prevenir, né? Melhor coisa é saber se prevenir. Então, qual é a melhor forma de prevenir essas doenças? Eu digo que prevenir é um ato de amor, É verdade, né. professor. Então, se você tem o seu pet, está falando de cão, e você está fazendo carinho ali no seu cão, está com ele no sofá, está assistindo aqui o jogo da Copa, está brincando e de repente passa a mão e encontra um carrapato, não negligencie. Se você achou um carrapato no cão, lembre-se que somente 5% da população desse carrapato está no cão. Professor, e onde está esses 95%, né? Está no ambiente. E onde está no ambiente? Ali onde ele dorme, perto da porta, frestas de parede ou na casinha de madeira, né? Ali sim é onde está a fonte. Mais 95% ali dos carrapatos estão ali. Daí, eu vou levar o veterinário para tratar o animal, eh, porque achei carrapato nesse animal. O que acontece é que se você levar ao veterinário pensando somente agir no animal, você vai estar ali, entre aspas, matando 5% É. e os outros 95%. Ovos, larvas, ninfas, adultos, estão todos lá no esconderijo. E quando o animal vai dormir, aí é a hora que esses carrapatos vão sair da fresta, vão lá e vão picar novamente o cão. E se tiver um carrapato infectado ali, ele vai transmitir, sim, ou a Ehrlichia canis, ou a Babesia avogeli para o animal. Acaba que virando um ciclo, né, que não Isso. termina nunca, né? Então, diante disso, o responsável ele tem que pensar tanto no animal, né, o tratamento no animal, como também tem que olhar para o ambiente. E isso o mercado já tem produtos que você usa no ambiente para diminuir essa população de carrapatos. E eu dou a dica onde encontrar. Se você vê um carrapato andando na parede, não pega. Deixa ele andando, que ele vai lá no esconderijo. E ali é onde está 5.000, 3.000, dependendo da taxa de Meu infestação, Deus. é onde vai estar o carrapato. Então, ali você pode jogar um carrapaticida, sim, de boa escolha, e você vai conseguir prevenir o animal. Então, a melhor forma de controlar os carrapatos no ambiente é com os Paticidas. carrapaticidas. E daí no mercado a gente tem bastante oferta para isso. E no animal também a gente tem uma linha de carrapaticida muito grande, tem injetável, tem tópico, tem várias formulações, né? Tem shampoo, tem sabonete, tem banhos carrapaticidas, então é uma forma de prevenir. É. E então, os antiparasitários, eles realmente são eficazes? Quando aplicado de acordo com a recomendação do fabricante, eles são sim eficazes, né. Ah, a gente só tem que seguir o que realmente o veterinário vai nos indicar, como fazer, e seguir as recomendações do fabricante. Tá, e com que frequência os tutores devem verificar a presença de carrapatos nos animais? É como eu falei, né, no momento que estiver ali assistindo uma série Netflix, Assistindo Parasitocast. Parasitocast, tá ali fazendo carinho no seu animal de estimação ali, no cãozinho, e é um momento ali que você pode estar verificando se o animal está com carrapato. E eu aqui abro um parêntese, os locais de predileção, orelha, Sim. pescoço, entre os interdígitos, o plantar plantim, eh, o plantar, né, e o coxim aqui é onde os locais a gente encontra esses carrapatos, na região inguinal também a gente encontra. Então, é nesses locais aí que a gente tem que ficar mais atento. Certo, meu, que episódio maravilhoso esse, eu tô amando. Bom, então a gente sempre abre espaço também para as curiosidades do público, né? Que legal. E perguntaram que eles querem saber por que a babesiose é conhecida como malária canina. Uau, é uma pergunta muito boa. Então, tanto a babésia, né, quanto o plasmódio, né, que é o agente que causa malária,
ambos são agentes que pertencem ao filo Apicomplexo, Hum, né? Eles têm esse parentesco, né? E ambos agentes têm predileção pelos glóbulos vermelhos, né? Pelas hemácias. Então, acabam que eles conseguem fazer praticamente o mesmo ciclo, né, que a babésia faz no cão, o plasmódio também faz no humano, sendo uma diferença específica do plasmódio, né, na malária, que ele faz um ciclo eh, pré-eritrocítico, né? Então, tem um ciclo antes aí que ele faz que na babésia a gente não encontra. Mas esses sinais clínicos aí são muito parecidos, por isso que falo a malária malária canina. canina, mas são agentes completamente diferentes, com ciclo de vida completamente diferentes. Diferentes, né? Isso. E essas doenças, eles perguntaram se elas podem afetar outros animais além dos cães. Falando de erliquiose e de babesiose, sim. A gente tem a tristeza parasitária bovina, por exemplo, Hum, né? Onde tem duas babeses aí de grande importância para a pecuária brasileira, que é a Babesia bovis e a Babesia bigêmina, que são específicas aí para bovinos, e o vetor é outro. Aí o carrapato muda também, que é o hum, carrapato do boi, né? Quanto Ehrlichia, né, aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem muitos casos de Ehrlichia canis nos animais, né? Mas nos Estados Unidos tem outras espécies de Ehrlichia, né? Inclusive Ehrlichia que causa doença em humanos, né? A gente tem Ehrlichia chafensis, Ehrlichia ivide. Aqui na América do Sul tem relatos ali na Venezuela, né? Que é e bem bem aí do pertinho, lado. bem do lado. A gente tem alguns relatos lá na Venezuela para Erlíquia, mas aqui no Brasil, até agora, somente Erlíquia canis em cães. Bom, eu ia perguntar se elas podem ser transmitidas para os humanos, mas aí você já respondeu e é ótimo isso. Bom, e existem regiões no Brasil onde essas doenças são mais frequentes? Isso é uma pergunta muito legal, porque até um tempo atrás, a gente só imaginava que o carrapato do cachorro era somente uma única linhagem, né? Era uma Sim. única espécie. Hoje nós observamos que da região sudeste para a região norte e nordeste do país, a gente tem uma linhagem do Rhipicephalus sanguinicens lato, quem chama de linhagem tropical. E Hum. esse sim é um carrapato, um vetor muito competente para transmitir tanto Babesia Vogeli quanto a Erlica canis. Enquanto que lá no Rio Grande do Sul, né, as condições climáticas mudam, né, Sim. a gente tem uma outra linhagem, né, a Hum. gente tem a linhagem lá temperada. E esse carrapato não é um vetor competente, não, né? Então eles estão meio que sossegados em relação à erliquiose canina lá no Rio Grande do Sul, né? É uma outra linhagem que não é muito competente. A gente tem trabalhos publicados com prevalência aqui no Maranhão, né? Trabalho da professora Andréia, que é aqui da nossa universidade, Sim. que apresenta prevalência tanto para a babésia, né, quanto para a erlíquia e nos cães. Então, é uma região bem endêmica essa nossa. A gente tem que ter muito cuidado e uma atenção muito grande nas clínicas veterinárias e veterinários e também os responsáveis dos pets têm que estar sempre atentos. É, eu ia perguntar se os pets podem ser um local ali perigoso, já que tem presença de vários animais. Olha, essa pergunta é fantástica. É muito fantástica. Por quê? Porque quando a gente pensa de erliquiose canina, né, e a babesiose canina, as pessoas acham que quando você vai passear com seu cãozinho ali na praça, ali onde tem o capim, ele vai pegar carrapato ali. Ele não vai pegar esse carrapato do cão ali na praça, Sim. onde tem aquele capim, onde tem aquela matinha. Esse carrapato, ele gosta mesmo é de estar intocado. Ele gosta de ficar em ninho, então ele fica dentro de casa, né. Hum, Então, o carrapato em si, essa doença, o animal ele vai pegar onde? Onde tem animais.
a gente tem que ter muito cuidado com esses carros. Hoje a gente tem aquele serviço do carrinho ir buscar o cão lá em casa, né? E deixar lá no pet. Se não tiver um cuidado com esses carros, com esses transportes, o animal pode pegar carrapato ali. Não porque ele vai sobreviver ali dentro, não, e tem aqueles ferros e tal, mas porque às vezes você leva um carrapato muito infestado e acaba saindo um outro animal, e quando entra um outro animal, pode ser que você pode pegar pode ser que o animal pegue um carrapato ali. E também em banho e tosa. Às vezes você chega em alguns locais, se você olhar carrapato ali, pode ser também um ambiente que o animal possa pegar carrapato ali durante um banho e tosa, mas acredito eu que todos os nossos banhos e tosa aqui são muito bem cuidados, então a gente pode ficar sossegado. É, Eu espero. eu espero. Bom, então, muito importante entender, né, como funciona isso, para que a gente tome mais cuidado com os nossos pets, né? Então, a gente vive numa era em que a gente é pai de pet, né? Eu falo muito que eu sou mãe de pet, eu não tenho filho, mas eu Não, tenho hoje 2 sim. cachorros. Então, a gente acaba amando, né, muito eles e cuidando bastante. Então, entender como protegê-los é melhor do que tratar, né, qualquer doença. E o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? São duas doenças de prevalência Hum. considerável na nossa região. Sempre estamos ouvindo animais aí com problema de babesiose e erliquiose. Ah, e que os responsáveis fiquem atentos aí quando achar um carrapato no seu cão, você vê que ele mudou o comportamento, diminuiu o apetite, não quer brincar com seu responsável, o animal está um pouco ali triste, é muito importante. Aí eu digo aqui um alerta para a erliquiose canina, tanto para a fase aguda, subclínica, crônica, são fases muito importantes na erliquiose e na babesiose também. Eu deixo esse alerta aí, sempre levar o seu pet ao veterinário, periodicamente. É importante, né? Porque Muito às vezes importante. não leva, né? E aí acaba ficando doente. Porque tem outras doenças, né? Também. Isso. Tem Tem. outras doenças. Além da babesiose, é prevenir, né? Sobre todas as doenças, né? Porque tem que Sim. cuidar com carinho, né? Dos animais que a gente se propõe a cuidar, né? Então, assim, eu fico muito feliz, professor, com sua presença Que aqui. agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você que nos ouviu, né, durante todo o episódio. Fico muito feliz. É, Lembre-se que combater os carrapatos é proteger a saúde dos nossos animais, né? E a nossa também, né? Já que a gente também está aí propício, né? Aí a ser infectado com alguma outra doença, né? Podemos dizer assim. Então, muito obrigada, professor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Quero deixar um abraço bem especial ao professor Neuto, né? Uhum. A Emily por ter me feito esse Muito convite, junto com a obrigada. sua equipe. Estou muito feliz aqui de participar do Parasitocast. E muito obrigado, e sempre vou estar disponível aqui para vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, professor. E esse foi o nosso Parasitocast, onde a ciência e a curiosidade andam lado a lado. Tchau, tchau.